Você percebe que a fase está melhorando quando o seu nome circula até na mesa dos seus inimigos. Parece que não, mas isso é um bom sinal. E aconteceu justamente com o São Paulo. Eu vou te explicar. O jogo era entre Corinthians e Palmeiras, mas o São Paulo estava presente indiretamente. E fica atento que eu já te conto o que aconteceu. E vou falar também sobre dois jogadores do São Paulo que rasgaram a principal pauta da mídia clubista e também da mídia segmentada sobre o clube. Eu te garanto que tem um pessoal que começou a semana com uma baita de uma dor de cabeça. Então vamos colocar o dedo nessa ferida. Muito que bem, tivemos aí o clássico entre Corinthians e Palmeiras, válido pelo Paulistão /2026. E como a grande maioria dos jogos que acontecem lá na Arena do Corinthians, rolaram situações que roubaram a cena. São duas e uma delas tem a ver com o São Paulo. Mas a que não teve a ver com o São Paulo foi na hora do pênalti, que o árbitro marcou depois de uma saída errada do goleiro Carlos Miguel, que quase fatiou o jogador do Corinthians em 1000 pedaços. Sem exagero. E o lance que chamou a atenção do Brasil foi na hora em que os jogadores do Palmeiras estavam reclamando com a arbitragem, para variar, eles sempre fazem isso. Mas naquele momento, enquanto eles sufocavam o papai Klaus, o jogador Andreas Pereira, o eterno vice da Libertadores, ciscava na marca do pênalti como uma jaguatirica enterrando os seus balaios. E me custa acreditar como ninguém da arbitragem reparou que o Andreas Pereira estava cavando um túnel do metrô na marca do pênalti. E na hora que o Memphis Depay foi cobrar o pênalti, ele escorregou e a bola foi para fora. Eu vi muita gente achando lindo essa malandragem do Andreas Pereira, mas na verdade isso é vergonhoso para o futebol brasileiro. É uma artimanha, é o jeitinho brasileiro sendo colocado dentro de campo. Isso não é legal, isso foi o antijogo. Fica aí a dica para a Federação Paulista, no próximo jogo do Palmeiras, bota o Sérgio Malandro para apitar, porque já virou palhaçada. E outra situação que deu polêmica nessa partida foi na hora do gol do Palmeiras, depois do Hugo espalmar a bola nos pés do Flaco Lopes, à lá Rafael de São Paulo. Rafael que adora fazer isso. Só que não foi nem na espalmada do Hugo, tá? Que deu polêmica. Foi na hora que o Flaco Lopes foi comemorar o gol. O cidadão meteu uma voadora na bandeirinha do Corinthians e foi lá dar aquela provocada na torcida do rival. Mas o curioso dessa história toda é que o nome mais comentado depois dessa voadora não foi nem do Flaco Lopes, foi do Luciano de São Paulo. E para refrescar a memória de quem está perdido no assunto, sim, o Luciano foi o primeiro jogador de um rival do Corinthians que meteu uma voadora e uma bandeirinha dentro da arena. Foi na Copa do Brasil de 2023, depois de marcar o gol mais bonito que aquela arena já viu. Naquela ocasião, o Luciano tomou um cartão amarelo e agora o Flaco Lopes também tomou um cartão amarelo, que na minha opinião é lamentável. Não a voadora na bandeirinha, e sim o cartão amarelo. E quem viveu o futebol da década de 90 certamente concorda comigo. Naquela época rolava resenha, provocação, tinha jogador que ia para campo fedendo a cachaça porque passava a madrugada toda na balada. E o futebol era muito melhor praticado do que hoje. Não atrapalhava em nada. O elemento metia gol, saía fazendo chill para a torcida adversária, imitava porco, do nada tirava uma máscara de dentro da cueca toda suada de saco, enfiava na cara, saía comemorando. Meu irmão, era o suprassumo do entretenimento, meu. Hoje acabou. Estamos vivendo a era do box to box. Nem driblar o jogador pode mais, porque é considerado ofensa moral ao adversário. E pelo que eu percebo, não pode mais comemorar, né? Tem que meter gol e sair pedindo perdão para a torcida adversária, como o Daverson faz. E quem fomenta esse tipo de coisa, na maioria das vezes, são integrantes da própria mídia esportiva, tá? Se depender desses caras aí, os jogadores entram em campo de terno e gravata. E outra parada que está insuportável, que parte dessa mídia, principalmente do núcleo clubista e tendencioso dela, é debater tendências e achismos como se fosse verdade. Eu vou mandar um exemplo aqui. Desde 2017 que eles debatem o rebaixamento do São Paulo, até mesmo antes do Campeonato Brasileiro começar. E de 2 anos para cá eles estão fazendo isso até no Campeonato Paulista. E agora estão fazendo isso até com o Santos também, hein? E sabe por que isso acontece? É simples, porque dá ibope, dá engajamento, dá audiência, tudo que eles querem. E todo mundo fica feliz. Jornalista, repórter, o programa esportivo, os patrocinadores, todo mundo ri. Menos a torcida do São Paulo. E agora, a do Santos. Fica todo mundo preocupado do lado de cá. E sabendo disso, muitos integrantes da mídia segmentada desses dois clubes aí que eu citei
acabam adotando, né, essa pauta, surfando na onda do churume verbal para garantir os seus likes. Falar que o São Paulo e até mesmo o Santos vai cair no Campeonato Paulista, isso é um devaneio, isso não existe. E para o cidadão que comentar aqui embaixo que o São Paulo caiu no Campeonato Paulista de 1990, primeiro, eu recomendo que vá ler o regulamento da época. Está disponível na internet. Eu mesmo já cansei de mostrar. São Paulo não caiu porcaria nenhuma. E depois vai chorar na cama que é lugar quente. Eu estava aqui pensando, cadê a turma que estava quase que cravando o São Paulo na Série B do Campeonato Paulista desse ano? Sumiu? Tá um silêncio ensurdecedor. Sabadão, depois que o São Paulo tomou o gol do Primavera, nossa, aí choveu de comentário, né? Agora, esse ano, o São Paulo tem que abrir o olho, porque a última rodada é contra a Ponte Preta, lá em Campinas. Pegaram a Ponte e não tá ganhando de ninguém mais e jogaram lá no alto. A Ponte virou a seleção espanhola. Mas aí no mesmo jogo foi o Lucas Moura e o Caleri e fizeram isso com a pauta deles, ó. Acabou. Ah, Renato, mas você está comemorando uma vitória sofrida contra o Primavera dentro de casa, com quase 40 mil torcedores no Morumbi e tal. Tô, lógico que eu tô, sou São Paulino. São Paulo pode vencer até o Atlético do Birimbau, eu vou comemorar. O dia que eu parar de comemorar as vitórias do São Paulo, você pode pegar minhas camisas do guarda-roupa e levar embora, porque não faz mais sentido. Eu vou estar errando miseravelmente como torcedor. Tô falando de mim, tá? E olha que eu já vi o tricampeonato mundial, o tri da Libertadores, aquele tri brasileiro consecutivo, eu vi tudo isso. Miller, Careca, Raí, Toninho Cerezo, Cafu, Rogério Ceni, Zidanilo, Júnior, Cicinho, eu vi todos esses caras jogar. E nem por isso eu vou deixar de torcer para esses caras que estão aí hoje. Enquanto eles vestirem a camisa do São Paulo, eles terão a minha torcida. Eu tenho a seguinte opinião, torcer na hora que tá tudo bem, tá tudo favorável, tá dando tudo certo, aí é fácil, é para qualquer um. Agora o torcedor que fica quando o teto tá desabando e o clube tá caindo pro fundo do poço, esse cara é especial. Isso vale para os torcedores de outros clubes também, tá bom? E ainda sobre o Campeonato Paulista, o meu lado torcedor pede que o Hernan Crespo escalhe o que de melhor tem. Põe os titulares, solte os cachorros e passe por cima da ponte. Mas o meu lado analista, que usa 100% da razão e zero de coração, eu diria para o Crespo colocar o sub-20 e testar o Coronel no gol. Primeiro porque parece que a Federação Paulista não tá nem aí pro São Paulo, né? Os caras estão cagando pro São Paulo. São Paulo pegou a pior sequência de jogos. Já começou com o Mirassol fora de casa. Todo mundo sabe como o Mirassol joga lá. Depois pegou os dois principais clássicos na arena dos caras, Corinthians e Palmeiras. Não deu tempo para testar ninguém, porque foram apenas 8 jogos, fica a mídia buzinando com essa porcaria desse pseudo-rebaixamento. Então, meu amigo, o treinador não perde nem tempo, ele solta os cachorros, arrebenta todo mundo. E mesmo assim, o São Paulo é dono dos maiores públicos desse campeonato, tá? Tem esse pequeno detalhe que vale a pena frisar aqui. E agora, depois do jogo contra o Primavera, que o Lucas Moura e o Caleri calaram a boca desse povo tendencioso dessa mídia aí, agora, meu amigo, tá tranquilo, não vai cair mais, né? Porque eles achavam que o São Paulo ia cair, acabou o susto. Bota aí os reservas em campo, não precisa nem se classificar se não quiser. Foca no Campeonato Brasileiro. Tem também a Copa do Brasil, a Sul-Americana, e vai que o São Paulo consegue beliscar uma taça nesses dois campeonatos aí. Deixa o Campeonato Paulista pra lá, e é perigoso se classificar, chegar na semifinal e ser roubado de novo, como foi ano passado contra o Palmeiras. Você concorda comigo? Ah, eu tava falando sobre São Paulo e Santos, e vou aproveitar e dar uma pincelada sobre uma possibilidade de negociação entre os dois que está rolando por aí. Disseram que o Santos quer o Alisson e o São Paulo provavelmente vai pegar algum jogador em troca. Seria interessante, tá? Disseram que o São Paulo queria o Roleiser, eu acho um jogador bom, proativo, rápido, né? Mas pode vir o Barreal, João Smith, Neymar, todo mundo. Não vindo o tal de Bilal, tá bom. Parece que o Bilal foi jogar no futebol português, o Santos mandou o Bilal para lá. Então dessa possibilidade escapamos. Imagina só, você manda o Alisson e pega o Bilal.